Olá, gente querida, vamos orar juntos? Hoje eu quero orar por segurança, na fé. Eu quero orar para que pessoas que estão abaladas, pessoas que estão abatidas, sejam fortalecidas. E nós vamos orar e meditar no Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas fontes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, que salmo maravilhoso! Nós podemos fugir para Ele, nos refugiar nele. Não temos que ter abalo emocional, não temos que ter a nossa fé chacoalhada diante das tribulações, porque Ele é socorro bem presente no meio das tribulações. Então não vamos temer, vamos, como o salmista, dizer: ainda que essa terra se transtorne, e a gente está vivendo num tempo muito difícil mesmo, ainda que os montes se abalem no meio dos mares. Aqui está falando claramente de terremotos que havia no meio dos mares, e os montes se abalavam. Nós não vamos temer, porque Deus está acima de tudo isso. Ainda que as águas, que representam as lutas que a gente enfrenta, os inimigos, ainda que isso tudo se enfureça, nós não temeremos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio, meu amado, minha amada, ele corre dentro de nós. Jesus disse: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E este rio que alegra a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo, está dentro de nós, porque Deus está no meio dele, Deus está em nós. Eu creio em Jesus, você crê em Jesus. Senhor, nós cremos em Ti. Então, Senhor, que esse rio de água viva, que alegra, Senhor, que traz fé, que traz fortaleza, que traz esperança, venha fluir dentro de nós e que arranque de nós todo abalo emocional, toda insegurança, todo tremor, todo temor, porque, Senhor, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, Senhor. Que coisa linda, Senhor, a Tua palavra. Por isso a Tua palavra diz: vinde, contemplai as obras do Senhor. Senhor, nós queremos contemplar as Tuas obras. Queremos ver, ó Deus, com os olhos da fé, mas queremos ver também com os olhos físicos, Senhor. O Senhor agir na nossa vida, agir contra os nossos inimigos, ó Deus, ou convertendo-os, ó Deus, ou tirando dos nossos caminhos. Senhor, nós queremos vir e contemplar ao Senhor as Tuas obras, o Senhor estraçalhando os grilhões das trevas, quebrando os cadeados, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é que acaba com a guerra até o confim do mundo, que quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. O que são os inimigos do Senhor contra nós que somos os Teus filhos? Por isso, Senhor, nós declaramos: Tu és a nossa fortaleza, o nosso escudo. Tu és, Senhor, o nosso monte mais alto, Senhor. Tu és o nosso braço direito, o braço forte. Tu és o nosso protetor.
Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso melhor amigo, Tu és a nossa segurança e a nossa fortaleza. Senhor, eu quero, como o salmista, aquietar diante da tribulação, aquietar diante do momento de temor, do momento de perigo, Senhor, porque a Tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Tu és Deus. Tu és Deus, Senhor, da minha vida, da vida dos meus irmãos. Tu és Deus Todo-Poderoso. Não há outro Deus além de Ti. Oh Deus, além da vida e da morte, Tu és Senhor, Tu és o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim e o meio. Tu és, Senhor, Tu és a nossa segurança. Senhor, nós derramamos a nossa vida, nós derramamos, ó Deus, os nossos temores, as nossas ansiedades, as nossas angústias. Senhor, aqueles irmãos que estiverem vivendo momento de crises de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão, em nome de Jesus, ó Deus, abala todas essas coisas e troca estas coisas pela fortaleza da fé, pela fé, Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor Deus, obrigado por Jesus, porque Ele veio ao mundo e Ele sentiu as nossas lutas, Ele enfrentou, Senhor, até mesmo os inimigos físicos e na alma. E por isso Ele intercede por nós, por mim, pelos meus irmãos, pela tua vida. Recebe, meu irmão, recebe esta palavra de oração, mas esta palavra profética que vem com a unção de libertação de Deus. Lança fora todo medo. A palavra de Deus diz: lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de nós, Ele é o guarda de Israel, Ele é aquele Senhor, é o Senhor dos senhores, que ninguém pode contra Ele. E nós estamos escondidos debaixo das suas asas. Pai, papai, paizinho, Abba, Tu és a nossa segurança. Senhor, obrigado, porque até a fé nós precisamos de Ti. Ó Senhor, nós precisamos do Teu fogo, Espírito Santo, para aquecer de novo a nossa fé. Então vem agora e pega no colo aquele que está fraquinho, Senhor, aquele que está ferido, aquele que está, Senhor, se sentindo sozinho, aquele que sente que não tem mais jeito para ele, porque ele caiu, porque ele pecou. Pega no colo, Senhor, abraça. Ó Deus, que a gente possa ouvir o bater do Teu coração e sentir, ó Deus, a segurança do Teu peito, dos Teus braços poderosos. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Nós confiamos em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Meu querido, declare aí: eu confio em Ti, Senhor. Declare com a tua boca, eleve a sua voz. Diga: eu confio em Ti, Senhor. Salvador, amigo, protetor, o guarda de Israel. Oh Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que faz abalar todas as estruturas do universo, e o Senhor é inabalável. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu te agradeço, Senhor, porque podemos estar firmes e seguros em Ti, em nome de Jesus. Querido, compartilhe essa oração, mande nos seus grupos de WhatsApp, para que muitas pessoas vençam os temores, vençam os medos, vençam as síndromes, em nome de Jesus. Amém.